Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos continuar a nossa aula de hoje falando das tendências pedagógicas. Hoje, em especial, vamos falar sobre as tendências progressistas para a educação, na concepção de construção do conhecimento. Então, vamos lá, né? Veja que as tendências progressistas, nessas vertentes, né? O foco da pesquisa fica voltado para a apreciação crítica dos fatos sociais. Defendem, portanto, aí implicitamente os objetivos sociopolíticos da educação e nesse caso é uma vertente que combina com os conceitos defendidos pelo capitalismo, não? Então observe que nessas tendências progressistas nós temos aqui já um foco. Quando nós falamos das progressistas, nós já estamos voltando aí para a questão sociopolítica, né? Vamos produzir e vamos construir conhecimentos, mas levando em consideração a sociedade, levando em consideração o contexto político. Nestas vertentes progressistas, nós temos aí alguns educadores, como no caso Paulo Freire, que é um dos mentores, defensores e propagador dessas tendências, né? Observe as tendências progressistas. O conhecimento da visão marxista da sociedade permite o surgimento da vertente progressista e se divide em três correntes, né? Veja que nós temos a tendência, e aí ela tem base nos ideais marxistas, nas ideias marxistas. Lembram que eu falei para vocês que as tendências pedagógicas elas estão ancoradas em ideologias? No caso das progressistas, estão ancoradas na ideologia marxista. E aí ela se divide aqui em três correntes. Quais são essas correntes? Nós temos aqui a corrente libertadora, né? Nesse contexto da corrente libertadora, é justamente defendida por Paulo Freire. Essa vertente liga a educação à luta do oprimido. Inclusive, Paulo Freire tem um livro que ele escreve, o título da obra é O Oprimido, e ele fala justamente sobre essa questão da educação para atender a esta classe que é oprimida. Veja que aqui nesta vertente o conhecimento tem como função desenvolver a consciência do oprimido de acordo com a realidade em que ele vive. Ou seja, se ela está fundamentada nos ideais marxistas, os ideais marxistas, eles tinham, a princípio, que o Marx ele trabalha praticamente com o operariado, né? A classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora tinha que ter consciência do seu trabalho, da sua capacidade de produzir, que ele vai dizer que a produção, o modo de produção capitalista é justamente o que define esse modo de produção capitalista é o confisco do excedente, né? E esse excedente ele é produzido pelos trabalhadores e esses trabalhadores não têm parte nesses excedentes, né? Fazendo essa reflexão, aqui a corrente libertadora ela vem justamente para trabalhar com a classe oprimida, ou seja, não só oprimida por não ter conhecimento, mas oprimida por não ter os espaços, não poder transitar nos espaços sociais que fazem parte da tessitura da sociedade, não? E aí, nessa vertente, aí o conhecimento, ele tem como a função desenvolver a consciência. Lembram que eu falei para vocês que o sujeito é que se conscientiza do que deve ou não fazer? Então, aqui ela vem desenvolver a consciência do sujeito para que ele se encontre dentro desse contexto social do qual ele vive, de acordo com a sua realidade, para poder, inclusive, reivindicar o cumprimento dos seus direitos, né? Que os direitos ao cidadão possam ser alcançados por esse sujeito. Observe aqui a corrente libertadora, né? Além da procura pelas mudanças sociais, que ela tem foco nas estruturas sociais,
na classe oprimida. Além dessas mudanças nas classes sociais, a situação de libertar-se por meio da construção de uma consciência crítica lado a lado com a sua classe social. Ou seja, a pessoa vai conscientizar-se da sua classe social e também desenvolver uma consciência crítica para ter esta consciência aplicada dentro da luta de classe pelo o cumprimento das leis e o alcance das políticas públicas, principalmente, que vêm a beneficiar a todas as classes sociais. Mas, nesse caso aqui, a luta pelo benefício das políticas públicas direcionadas à sua classe social. Olha, veja só, nessa vertente dessa corrente libertadora, nós temos o foco central dessa vertente são os assuntos políticos e sociais, não? Então, veja que aqui ela diverge da tendência tecnicista, né, da vertente tecnicista, que era o aprender, o controlar. Não, aqui os acontecimentos, os assuntos políticos e sociais. O docente tem a função de coordenar as atividades e agir junto com os alunos para promover as transformações. Tá legal? Estão observando as mudanças que vão ocorrendo nessas concepções dessas tendências pedagógicas? Veja que a tendência é a corrente libertária, né? A corrente libertária, nessa vertente, a busca é pela mudança na personalidade. Ela inicia da conjectura que apenas o vivenciado pelo aluno deve ser agrupado e empregado em outras situações. Deste modo, o conhecimento só terá destaque se for possível utilizar na prática, não? Então, veja, dentro dessa tendência libertária, é que as experiências do estudante é que tem que se levar em conta dentro do processo de construção do conhecimento. E aí, lembram que eu falei na aula passada? Que, às vezes, dependendo da temática, dependendo dos objetos de conhecimento, dependendo dos objetivos do que vamos trabalhar, nós permeamos por todas as tendências pedagógicas, porque há momentos que nós precisamos levar em consideração todo o aspecto social da história de vida do aluno, para, a partir dessa história de vida, sabermos como trabalharmos no processo de construção do conhecimento. É aquilo que lá na antropologia vai nos apontar que as nossas ações não vai depender do nosso querer, simplesmente do nosso querer, mas vão depender da compreensão que eu tenho do outro, que é a partir do momento que eu compreendo o outro, aí sim eu vou me posicionar a fim de estabelecer uma relação e uma comunicação com o outro e produzir os conhecimentos que são necessários, que eles só acontecerão se houver uma comunicação. E só há a comunicação se eu entender o outro. Não adianta eu vir com algo pronto, acabado, e dizer é isso aqui que nós vamos trabalhar, que vamos aprender. Eu tenho a temática, mas vou ter que primeiro entender o outro. Faz jus a essa corrente, que é a corrente libertária, né? Que vai trabalhar aí justamente essas conjecturas e a personalidade dos estudantes. Veja que na tendência libertária, ela focaliza aí a livre expressão, a educação estética e o contexto cultural. Vai se levar em consideração essas situações para o processo de construção do conhecimento, né? A estética, como vamos organizar para que seja atraente para o estudante, para se construir o conhecimento, vai se levar em consideração o contexto social e também o contexto cultural. Aí, dentro dessa tendência libertária, dá-se uma ênfase muito grande à questão cultural. Observe que os conhecimentos nessa corrente libertária, os conhecimentos, embora sejam oferecidos, não são cobrados dos alunos e o educador é visto como um orientador.
Veja que que nós estudamos na aula passada, o professor entrava como um mediador, um coordenador. Aqui o professor entra como um orientador, à disposição do estudante. É aquela coisa, o estudante tem que ser protagonista do seu conhecimento e eu estou aqui à disposição para orientar esse estudante como ele deve fazer, né? E a corrente crítico-social dos conteúdos? Essa corrente crítica, ou esta vertente, né, ela surge aí nos fins dos anos 70, e aumenta a necessidade de direcionar os conhecimentos na comparação direta com a realidade social. Veja que é preciso, nesta corrente crítico-social dos conteúdos, destacar os conteúdos históricos, né? Então, tem que ter essa questão voltada para a história, tem que ver a questão do desenvolvimento do processo educacional, e dentro dessa concepção crítica social, ela vai justamente direcionar e fazer essa comparação do que tínhamos antes do que temos agora e o que devemos ter para o futuro. A partir dessas comparações, vai-se retirar aquilo que está sobrando, né? As sobras, ou que seja, não atende mais às necessidades, levando em consideração do que diz o Augusto Comte, de que a sociedade é um organismo vivo, ele é um pensador positivista. Então, se é um organismo vivo, o que precisa estar presente na sociedade é aquilo que mantém esse organismo organizado e supre as necessidades desse organismo. Se não estão suprindo mais as necessidades deste organismo ou dessa sociedade, então retira-se, né? Está sobrando, né? Veja que esta concepção ela prepara o estudante para a realidade do mundo adulto, com uma presença ordenada e participativa na democratização social, através da conquista do conhecimento e da participação social. Veja que, nesta concepção, ou nessa vertente crítico-social dos conteúdos, a preocupação é preparar o sujeito para enfrentar o mundo adulto, né? A sua fase adulta. E aí vai se levar em consideração a participação desses sujeitos nas atividades, nos eventos, nas demandas, nas reivindicações sociais. Isso é inerente a essa corrente crítico-social dos conteúdos. O que temos nessa corrente? Como nós vamos... qual a função do professor? O professor ele é o responsável pela mediação entre o conhecimento e os alunos. Vejam que o processo de ensino nesta vertente ele tem um foco centrado no aluno, porque esse sujeito ele é protagonista. Então, esse sujeito precisa interagir com a sociedade, com a cultura, com a economia, tem que se envolver nessas temáticas e buscar o conhecimento e preparar-se para a sua vida adulta. Veja que o saber é construído por meio da experiência pessoal e é subjetivo. Por meio das experiências que vamos tendo, vamos construindo aí o saber. É o saber ser, o saber estar, o saber se portar na sociedade, o saber dos seus direitos e também dos seus deveres. Muitas vezes se busca e se luta mais só pelos direitos e não se quer saber muito do cumprimento dos deveres, né? Seguindo aqui, nós vamos ver as tendências pedagógicas pós-LDB 9394 de 1996. A LDB é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Então, dentro dessas tendências pós-LDB, o que temos aqui? Nós encontramos a Maria Lúcia Arruda Aranha, ela é autora de vários livros na área de filosofia da educação, de história da educação, e o que a Maria Lúcia Arruda Aranha ela afirma aqui em 98? Ela afirma que
Pós a LDB 9394, de 96, o saber não está mais no sujeito, nem no objeto, mas é o resultado da ação conjunta entre ambos. Ou seja, as tendências pós-LDB é que não é mais o professor o centro da detenção dos conhecimentos, não é mais o aluno o centro, mas nós temos os conhecimentos, o objeto de conhecimento, e agora temos uma junção de uma relação, uma interação estudante, professores, para e os objetos de conhecimento, no caso os conteúdos, para, nesta relação professor-aluno e objetos de conhecimento, se construir outros conhecimentos necessários à formação do estudante ou ressignificarmos conhecimentos que já estão previamente construídos, né? Então, isso se dá nessa ação conjunta de professores e estudantes para a construção do conhecimento. Observe que, para a Kandel e Goff também, eles falam que compreender que atualmente a didática precisa incorporar de maneira crítica a questão das diferenças culturais na pluralidade de suas manifestações e dimensões, mas alegam que está distante de acontecer. Vejam que, mesmo aqui no pós-LDB, a Kandel, ela já tem essa percepção de que, muito embora tenha que fazer toda essa articulação, inclusive a didática, compreender essa incorporação, essa maneira crítica às questões das diferenças culturais, das diferenças sociais, dessa pluralidade, das manifestações, as dimensões que isso toma, mas elas reconhecem que isso ainda está muito distante de acontecer na prática, justamente em detrimento dos interesses de grupos que têm interesses antagônicos àquilo que é proposto para a construção de um conhecimento. Nós temos ainda que, nessas tendências pós-LDB, o grande desafio da didática é auxiliar o educando a interagir com o conhecimento organizado e a sua vida cotidiana, de maneira que ele desenvolva conceitos, maneiras de pensar, de agir, de modo de interpretar, de intervir na realidade em que vive. O educador deve fazer a ligação entre esses dois conhecimentos. É o conhecimento da vida, da realidade social e o conhecimento posto de forma acadêmica, de forma científica, de modo a formar o estudante. Então, dentro desse processo formativo, o professor entra fazendo essa junção e essa interação entre esses dois momentos, o momento da história de vida e o momento de se ressignificar os conhecimentos para que haja a construção de novos conhecimentos nesse processo formativo. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Desejamos a vocês bons estudos. Nos veremos nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, pessoal.